Amém. Boa noite, queridos. Boa noite. Boa tarde. Já é boa noite, não é? Vamos fazer a leitura do mesmo salmo que foi lido nesta manhã, e me parece que foi lido também no sábado de oração, que é o Salmo 126. Um salmo que fala, entre outras bênçãos e verdades, fala sobre restauração. E eu penso que no tempo que nós estamos vivendo, o que mais necessitamos é restaurar a alma, restaurar o espírito, restaurar as nossas forças, sermos cheios, como diz o salmista aqui, assim como os riachos foram cheios, que nós também sejamos da graça, da bondade, da misericórdia. Enfim, Deus olhe para nós, estamos em casa em que Ele abriu para todos, e nós possamos aproveitar este momento tão especial em que vamos cultuá-lo, que vamos ministrar, vamos orar. Nós acreditamos no poder da oração. Então a gente vai ministrar hoje a unção com óleo, crendo mesmo que este milagre chamado de restauração há de nos alcançar. Salmo 126. Se você tem a sua Bíblia, leia conosco. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Aleluia! Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Glórias a Deus. Então observe que esta alegria que o Senhor nos dá não vem através das coisas que nós conquistamos, vem através daquilo que Deus coloca nas nossas vidas, daquilo que Deus faz em cada um de nós. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Deus abençoe este momento. Deus abençoe a sua presença, o seu espírito, o seu coração, a sua mente, que vai neste momento se voltar para Ele em adoração e louvor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, retornamos à tua casa. Hoje estamos chegando, quem sabe pela primeira vez neste dia, mas sempre trazendo no coração um desejo de ouvir dos céus uma palavra, de sermos alcançados, restaurados, transformados. Ensina-nos a valorizar este momento, que não é um momento comum, não é um momento qualquer. É um tempo em que o Senhor abriu para nós falarmos e ouvirmos dos céus uma palavra. É o tempo de nós soltarmos a nossa voz e cantar louvores ao teu nome, porque o Senhor aprecia um povo que louva, que canta. O Senhor se agrada e se faz presente no meio de um povo que adora. Recebe, portanto, a nossa expressão maior nesta hora. Abençoa o grupo que vai cantar, dirigir os cânticos, os instrumentos, e a todos nós que vamos formar um coral, levantando a nossa voz, à nossa maneira, e fazendo nossas as palavras dos cânticos que foram escolhidos para este momento. Recebe, portanto, a nossa oração e adoração, que nós oramos em nome de Jesus, e que todos digam Amém. Amém e amém. Vamos louvar a Deus então. Faça no seu lugar um santuário ao Senhor, nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Amém. Essa foi a oração Jesus ensinou aos discípulos, amém? Consequentemente a gente, nós que temos o nome dele. Aleluia. Vamos cantar então, Pai Nosso.
seja feita a vontade dele em nossas vidas. Amém. E a vontade dele é que nós estejamos sempre aqui, o adorando, bendizendo o nome dele, servindo a ele. Aleluia. O Senhor é a luz. Possamos ser a luz que brilha no mundo. Amém. Possamos ser o sal da terra, como Jesus nos ensinou. Mas o Senhor, aleluia, nossa luz, ilumina nossos caminhos. Aleluia. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver.
só a igreja, vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente lindo, tão maravilhoso para mim. Glórias a Deus! Oh, Pai! É maravilhoso, Senhor! Obrigado pela tua presença. Oh, Jesus, é maravilhoso adorar o Senhor, amém? Aleluia. Que o Senhor possa quebrar essas cadeias, que Ele possa restaurar aquilo que está precisando de restauração na nossa vida, amém? Oh, Pai, restaura, Senhor. Restaura os relacionamentos, Pai. Oh, Pai, restaura a nossa vida, Pai, nossa comunhão contigo. Oh, Jesus, nós não somos dados sem a tua presença, Senhor. Aleluia. É tempo de quebrar cadeias, restaurar e a Deus somente adorar.
aleluia. Venha a manifestação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele quer fazer muito mais. Muito além do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Oh, Jesus, nós precisamos de Ti. Precisamos, Senhor, da Tua mão sobre nós. Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu preciso tanto de Ti. Meu coração, Tuas mãos deixarei, frágil como um vaso. Pai, eu preciso de Ti. Pai, eu preciso tanto de Ti. Meu coração, Tuas mãos deixarei, frágil como um vaso, que precisa ser aquecido com o fogo do Teu. Deixa que o Senhor aqueça o teu coração. Renovado, cada dia com novo chamado, que precisa ser aquecido com o fogo do Teu Espírito. Necessita ser renovado, cada dia com novo chamado. Eu irei seguir os passos, caminhar à luz dos pensamentos Teus, e sentir Tua mão me sustentar. Segurança está contigo aonde quer me levar. Teu olhar sobre mim faz minha alma descansar. Sem Ti eu posso confiar. Pai, eu preciso. Pai, eu preciso de Ti. Diga isso. Pai, eu preciso tanto de Ti. Meu coração, Tuas mãos deixarei, frágil como Deixa na mão do Senhor o coração. Pai, eu preciso de Ti. Entrega a Ele. Pai, eu preciso tanto de Ti. Meu coração, Tuas mãos deixarei, frágil como um vaso.
Você acabou de orar, então preste atenção na sua oração. Amém. Que estava escrito aí como uma oração. Vou seguir, eu irei seguir teus passos. Muito lindo de cantar, complicado de praticar. Os pensamentos de Deus serão os meus pensamentos. É muito difícil, mas a gente faz orações difíceis, não é verdade? E essas orações são para serem respondidas. Sentir durante o nosso momento de contemplação a mão dele sobre nós, sustentando, dando-nos segurança, seria uma bênção se nós entendêssemos isso como uma verdade que é verdadeira, como Jesus sempre dizia, em verdade, eu quero dizer para vocês isto ou aquilo, e saber que o olhar de Deus está sobre nós. A Bíblia diz que o olhar de Deus perpassa por sobre toda a terra, contemplando bons e maus. Quer dizer que Ele está olhando para você, Ele está olhando para mim, Ele está nos contemplando. Isso deveria provocar uma mudança muito grande na nossa vida e no nosso mundo espiritual. Deveria mexer com a nossa estrutura, porque nós não estamos sozinhos nas nossas guerras, nas nossas batalhas. Temos um Deus que se faz presente. Por isso a gente canta: eu preciso de Ti, Pai, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda, do Teu socorro. Seja verdade, quando você estiver passando aí por uma situação um pouco mais delicada, se você não consegue recordar um versículo específico da Bíblia, lembra do cântico e diga: Pai, eu preciso de Ti, eu preciso. Com certeza você vai experimentar as mãos dele na sua vida. Amém? Se for necessário sair do seu lugar, converse com alguém, fale com alguém, dê uma boa noite, porque já é noite. Glória a Deus. Depois você pode ocupar o seu lugar. Já foi anunciado hoje pela manhã os nossos programas da semana. A gente volta terça com as mulheres, quarta-feira estaremos juntos mais uma vez, fazendo a palavra de Deus. Eu espero que você encontre espaço na sua super agenda para estar com a gente, marcar presença, enfim, comungar um pouco mais com seus irmãos, irmãs, com seus amigos, e mais do que tudo, chegar para agradecer a Deus. Estamos aí no finalzinho de um ano, dezembro, o último mês já começou. Dentro de poucas semanas estaremos entrando num novo período de dias, que na verdade vai mudar o calendário na vida de muitos. A gente faz promessas, a gente deseja tantas mudanças, mas no fim das contas a gente acaba entrando na mesma rotina. Parece que os trilhos da vida já foram colocados e o trem não pode sair deles, né? Então temos que trilhar. Mas que estes trilhos levem você para uma comunhão mais íntima, mais perfeita, mais verdadeira com o seu Deus e com o seu mundo pequeno, que seja ele muito abençoado. Amém, queridos? Hoje pela manhã nós servimos a Deus com os nossos recursos que já chegaram nas mãos de muitos, em 13º, enfim, parte do 13º. Muitos já fidelizaram o seu compromisso com Deus e ofertaram. Quero lembrá-los de que nós temos, hoje é dia 2, 14 dias para fazermos face a mais uma vitória na campanha do pulmão. Hoje nós tivemos apenas 3 pessoas participando,
não necessariamente com aquele valor, menor, mas participaram. Então, se você, quando receber os seus recursos, lembre-se de tirar uma parcela. Não, isso aqui eu quero abençoar a obra de Deus. Faça isso com esta campanha que foi estabelecida para socorrer, ajude a sua igreja a respirar. Pulmão é um órgão muito sensível, muito sensível. Muitas pessoas perdem a capacidade de viver em razão de problemas pulmonares. Falta ar, a pessoa não aguenta, o cérebro sofre. A igreja tem o mesmo processo se você fizer uma analogia. Então, ajude, mas antes de tudo, seja fiel para com seu Deus, para o ministério que você abraçou. Vamos ficar de pé para nós servirmos ao Senhor com estes nossos recursos. Davi dizia: eu não posso dar nada ao Senhor que não me custe. Tem que custar alguma coisa. Você não está pagando uma prestação, mas você está liberando recursos que são seus, poderiam ser obviamente usados de muitas outras maneiras. Mas eu não quero dar a Deus o que não me custe. E a palavra de Deus diz que na boca do próprio Deus, que ninguém deveria se aproximar dele de mãos vazias. Alguma coisa a gente tem, alguma coisa. Então nunca se aproxime de Deus, desse Deus maior, sem expressar. A viúva deu o que tinha, a gente não sabe quanto foi, um estáter, um denário, não sabe. Deu o que tinha, mas deu. Não chegou ao local do templo, ao cenáculo, de mãos vazias. É sempre bom traduzir a Deus este nosso sentimento. Nós estamos trabalhando. Se você tem algo a fazer durante a semana, se Deus tocar no coração, faça a opção pelo Banco Itaú, que nós estamos tentando concentrar os nossos recursos neste banco para fazer um controle mais fácil. Então, mas se não for possível, pode usar os outros, não tem problema, contanto que você responda ao chamado de Deus. Vamos orar. Pai, nós precisamos do Senhor, não só no cântico. Pai, eu preciso de Ti. Nós precisamos, porque é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que supre as nossas necessidades em Cristo Jesus. É o Senhor que rega a terra onde nós plantamos as nossas sementes. É o Senhor que transforma os nossos desertos em um chão produtivo, que enche, Pai, as nossas vidas, como as correntes do Negueb foram cheias num deserto. Então abençoa neste momento. Nós gostaríamos de fazer muito mais, de dar muito mais, de oferecer muito mais, mas estamos fazendo o nosso possível. Temos os nossos compromissos, temos as nossas despesas pessoais, familiares, enfim, com os filhos, mas estamos traduzindo isso porque amamos a Tua casa e reconhecemos que ela faz uma diferença muito grande na nossa vida. Portanto, abençoa-nos nesta hora em que nós abençoamos a Tua obra, fazendo tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. O Diácono Carlos vai receber aqui o seu envelope. Que Deus abençoe você.
Você pode abrir comigo em Josué capítulo 5. Josué, lá no Antigo Testamento. Josué capítulo 5. Eu quero ler versículos 13 a 15 deste capítulo 5, que conta muitas coisas importantes sobre a história do povo e o envolvimento de Josué já no início do seu comando, depois da morte de Moisés. Mas diz assim, versículo 13: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Que Deus abençoe essa leitura e a nossa reflexão antes de nós ministrarmos a unção com óleo. Faça isso, Pai, em nome de Jesus, por todos. Amém. Você sabe que nós somos uma trindade, significando o quê? Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. E para que haja um processo de vida normal, natural, é preciso que também haja uma harmonia dentro desta trindade. Biblicamente falando, Deus nunca agiu isoladamente. Jesus nunca fez nada simplesmente porque ele tinha poder para fazer, porque era Deus. O Espírito Santo também nunca trabalhou dizendo: agora a vez é minha. O pai trabalhou lá, mandou criar, o filho veio, resolveu o problema aqui dos pecados, agora comigo. Não. Havia uma harmonia, uma combinação. Todos eles trabalhavam com o mesmo projeto, no mesmo projeto. Estou dizendo isso para que a gente entenda que em todas as nossas iniciativas, em tudo aquilo que a gente propõe a fazer, os nossos objetivos, as nossas conquistas, tudo isso acontece ou é alcançado, você chega ao alvo quando há uma harmonia também nessa trindade: corpo, alma e espírito. Se o seu corpo não está bem, seu espírito pode estar pronto para fazer, mas você não vai conseguir. Tem muita gente no hospital lá, sonhando e fazendo coisas grandiosas, mas não pode sair do hospital. Me lembro de um amigo muito íntimo nosso, lá em Botafogo, morreu nos meus braços, literalmente. Fui visitá-lo no hospital, estava passando já uma fase difícil, problema de coração, era um pouquinho forte, e conversando, ele disse: assim que nós sairmos daqui, nós vamos, a sua família e a minha, nós vamos para um tal lugar, na Bahia, muito legal, Bahia Mediterrânea, acho que é, não me lembro mais, um hotel maravilhoso, nós vamos passar lá uma temporada, tá? Minutos depois ele estava apagando os meus braços. Corpo, a mente estava pensando, o corpo estava dizendo: não dá. E assim acontece. É muito importante que a gente entenda isso. Se o seu interior não estiver em equilíbrio, não estiver sob controle, o risco de perder o alvo, de não alcançar o seu objetivo, aumenta, e eu diria, exponencialmente. E isso
na maioria das vezes, nos dá uma frustração muito grande de querer fazer. O espírito de Paulo, a mente de Paulo, trabalhava num sentido, mas alguma coisa o fazia entrar num outro contexto. Querer fazer o bem está em mim, porém não o realizá-lo. Não havia uma harmonia de alma e espírito, alma, emoções, vontade, intelecto. Não havia. Eu estou dizendo isso porque uma pessoa emotiva tem muito, eu diria, menos chances de acertar. Quando a pessoa é excessivamente emotiva, ela torna-se um alvo muito fácil para errar, falhar. Ela não consegue dominar os seus impulsos. E eu tive experiência durante estes últimos dias de ver como as nossas emoções agem nesses momentos delicados, críticos. Como a gente reage diante de certas situações. O grande desafio nosso é que a gente sabe todas essas coisas, mas a gente não consegue viabilizá-las, verbalizá-las, colocá-las em prática. Eu tento imaginar, a gente não tem condições de dizer se é ou se não é, mas eu tento imaginar como estava o mundo interior de Josué diante de tantas mudanças rápidas que estavam acontecendo após a morte de Moisés. Que Josué era um jovem ainda, um jovem. Tanto é que a orientação de Deus quando o chamou é um tanto estranha. Josué, seja forte, não tenha medo, seja corajoso, não se desvie para lá, não se desvie para cá, faça isso, faça aquilo. Eu vou estar com você em todos os lugares que você andar. Cuide da palavra. Sinal de que Josué estava um tanto aturdido, dizendo: meu Deus. Como Salomão, foi dito hoje pela manhã, que diante de um desafio pediu a Deus o que? Senhor, sou jovem, sou um menino, me dá capacidade para eu administrar esse grande povo que é teu. Me dá sabedoria. Como é que Josué estava? É importante que a gente pense, porque ele estava saindo, queridos, de uma experiência grandiosa, algo que foge à nossa capacidade humana de entender. Imagine você ali diante do Tietê, dizendo: Deus, abre o Tietê para eu passar. Você acha que Deus não vai abrir porque tem muita sujeira no Tietê. Mas imagine Josué diante de um rio que na época inundava, passar por aquela experiência. Como é que ele está? Vem o Senhor e diz: Josué, agora eu quero que você circuncide todo o povo. No deserto eles não fizeram isso, e é aliança, é compromisso meu com Abraão, todo o povo tem que ser circuncidado. Josué parte para uma atividade. Deus chega em Josué: você se esqueceu, o povo se esqueceu de celebrar uma das festas maiores, que é a festa da libertação, do passar, do êxodo. Proclame uma Páscoa. Josué faz a Páscoa. Deus chama Josué, tudo isso no início, queridos. E diz: Josué, acabou o maná, Josué. Acabou esse negócio de você levantar de manhã e encontrar comida na porta da sua casa. Agora vocês vão ter que plantar e colher. Vão ter que trabalhar. A partir da Páscoa cessou o maná. Está escrito aí. Eles tinham agora que trabalhar a terra, cuidar da terra. No meio de tantas mudanças, acontece algo, para mim, assim, inusitado.
aproximar da cidade de Jericó, que seria invadida logo em seguida pelos israelitas, diz-nos o texto que Josué, já perto de Jericó, você leu comigo aí, ele para e olha para cima. Dá uma parada, não sei em que posição que ele estava, no contexto da cidade, mas olha para cima. Não sei se estava olhando para as grandes muralhas de Jericó. Não sei se ele estava olhando para o céu numa interrogação, dizendo: Deus, não dá, olha o tamanho dessas muralhas, olha a espessura destas muralhas. Não sei, o fato é que o texto nos diz que ele para e olha. Como estavam as emoções dele? A ordem era uma ordem que viria através do anjo, muito estranha. Ele não sabia de nada ainda. Como é que nós vamos entrar? O fato é que vamos. Como? Em seguida, depois, as recomendações deste comandante de Deus. Ele faz uma pergunta também um tanto estranha. O homem está com a arma na mão. Ele pergunta: você é dos nossos ou dos nossos adversários? O homem então responde também de uma forma muito esquisita. Ele diz assim: eu sou o príncipe do exército do Senhor e eu acabo de chegar. Josué diz então: qual é a mensagem que o Senhor tem para nós? Qual? O comandante volta-se para ele e diz assim: a mensagem é essa: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é um lugar santo. E Josué imediatamente as tirou. Daí para frente, queridos, estes contextos aqui nos mostram algo muito importante. O que você faz quando está diante de um desafio tal qual o de Josué? Quando você está diante de uma grande decisão, quando você está a ponto de dar um passo que pode mudar radicalmente a sua vida, o que você faz? Como você está por dentro? Que harmonia existe entre esta trindade? Será que a cabeça diz uma coisa e o espírito diz não, não vá? Porque isso acontece com muita frequência. A cabeça diz não, vai. É uma vozinha que vem, não sei de onde, mas o espírito diz: olha, não faça isso, não vá, não pratique, não diga, não compre, não venda. Alguém perguntou-me em certa ocasião: como é que nós sabemos quando é Deus falando, quando as circunstâncias falam ou as pessoas falam? Como é que você sabe? Eu sei, porque há uma voz interior. E quando eu penso que vou fazer algo, e vem este sentimento, essa voz, dizendo não, quando há dúvida no seu coração, não faça. Não faça. Quando não há uma certeza, uma paz interior, por isso que a Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o nosso entendimento. Porque a gente não pode trabalhar só com entendimento, só com razão. A razão, que a própria razão desconhece, diz Pascal. Como é que a gente age? Na maioria das vezes, eu trabalho com a minha experiência, com aquilo que eu já aprendi, que eu já construí. Ou eu trabalho em relação às circunstâncias que envolvem a situação.
é assim, então vamos trabalhar assim. Ou eu vou procurar pessoas mais experientes que eu, pedir conselhos. Há muitas maneiras de nós entendermos, mas uma delas é esta voz íntima que o Espírito Santo traz dentro de cada um de nós. A ordem do anjo foi uma ordem muito simples, muito simplória, mas muito importante naquele momento, porque ele estava prestes a entrar em Jericó, numa guerra que prometia ser dura, ser difícil, e ele não sabia exatamente o que fazer. Quando ele é ordenado a tirar as sandálias, ele tira. E para nós, numa analogia, se eu posso pensar assim, tirar as sandálias dos pés tem o sentido de uma dependência total, de uma rendição total a Deus. Tirar as sandálias. Por quê? Porque Josué, ele era o chefe, ele era o comandante, ele era o guerreiro. Com certeza ele estava preparado, armado, com as suas espadas, as suas facas, enfim, as suas, talvez, setas. Ele estava preparado, e calçados. Já imaginou um soldado sem sandália? Como ia correr, como ia avançar? Mas ele se submete. A confiança, a submissão dele foi incondicional. Nós precisamos, queridos, ajustar o nosso espírito com o Espírito de Deus. E quando eu digo ajustar, é deixar Deus fazer, agir, falar. Não é nós, pela nossa sapiência, pela nossa capacidade, pela nossa experiência de realizar, de construir, que a gente tem que tomar a dianteira. Não, é deixar que o Espírito de Deus se ajuste ao nosso espírito. Por quê? Porque nenhum milagre realizado e descrito na palavra de Deus aconteceu sem que antes houvesse um preparo. Eu intitulei Onde o Milagre Acontece. Tem que haver um preparo. A salvação, você se lembra de Isaac, aconteceu depois de quê? Depois de Abraão ter preparado todo aquele ritual. Abraão estava pronto a sacrificar o filho. Quando ele levanta o cutelo, chegou até o último final, o anjo de Deus, o comandante do anjo de Deus, chega e diz: não faça isso, não sacrifique. Houve um preparo. O fogo desceu dos céus para queimar o sacrifício lá diante de Baal, depois de Elias ter se preparado: faça isso, faça aquilo outro. Aí vem o milagre. Para que os muros que estão impedindo a nossa conquista, a nossa vitória, a sua entrada em uma nova Canaã, em uma nova vida, isso só vai acontecer quando você se colocar totalmente na dependência de Deus, tirando de você as coisas mais importantes, abrindo mão, tire a sandália dos pés. Que ordem mais estranha! O anjo não poderia ter dito: oh, Josué, prepare-se, você está com uma espada só, põe duas. Esse capacete seu, meu Eliseu, ele está furado, inclusive, Josué. Troca esse capacete, Josué. A guerra vai ser feia, prepare-se. Não disse nada disso. Manda ele tirar. Tire. É nos esvaziando de certas coisas que nós criamos espaço para o Espírito Santo nos preencher. Eu, durante estes dias e semanas, tem sido a minha oração. Eu tenho orado mais em línguas do que propriamente na minha língua portuguesa. Estou usando a minha capacidade de poliglota. Falo português, falo mineiro, falo carioca,
falo línguas estranhas. Pedindo a Deus. Pô, me dá capacidade. Há desafios pela frente. Há situações que estão além da minha capacidade. Quando a gente deixa que o Espírito Santo dirija os nossos passos, Ele vai nos mostrar como e onde fazer. Ele vai. A cidade de Jericó foi conquistada no momento em que Josué deixou de lado toda a estratégia militar que ele havia traçado com seus guerreiros, para confiar numa estratégia muito estranha, mas numa estratégia divina. Porque se você é uma pessoa que analisa fatos, você é uma pessoa que gosta de saber o porquê como criança, você diz: não faças, por quê? Não vai, por quê? As crianças querem saber. Você vai ler essa história, vai dizer: isso aí é história para criança. Onde já se viu uma cidade como Jericó ruir como ruiu, através de uma prática que não tem sentido? Eu subi numa das poucas estruturas que ainda existem, e não sei se é verdade ela ou não, de Jericó, mas era uma senhora muralha, as pedras enormes. Eu trouxe inclusive uma pedrinha de Jericó, guardei. Mas olhando para aquele amontoado ali, eu fiquei imaginando as coisas. É importante lembrar, e eu tenho colocado isso como prática, que o preparo espiritual é a melhor estratégia para nós enfrentarmos os desafios, as ameaças que invadem a nossa vida. Jesus não ficou 40 dias num deserto à toa. Batizado por João Batista, não poderia ter ele ganho 40 dias no seu ministério? Tinha 3 anos apenas para fazer tudo. Não poderia ser ali um ativista. Vamos começar logo. Já ali na beira das margens do Jordão, já poderia ter dito: você, venha comigo, vamos começar. Não, ficou 40 dias no deserto, sendo preparado para fazer o que fez. Ele mudou, queridos, o mundo. Ele mudou vida de pessoas, porque ele se sujeitou ao processo de Deus. Quando a gente busca essa direção, você pode ter certeza, algo acontece. Algo acontece. Quando Jesus parte, ele diz assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, e este Espírito vai guiar vocês. Hoje nós temos esse guia. Nós temos esse guia. Ele nos dirige. Ele sabe exatamente como nós devemos fazer, onde a gente deve ir, como deve ser a nossa vida, mas sem sandálias nos nossos pés. É o Espírito que nos prepara, que adestra as nossas mãos para a batalha. É o Espírito Santo de Deus. Josué recebe esta ordem depois de agir de uma forma muito simples, e Josué as tirou. O que nós precisamos de tirar? O que precisa acontecer para que o milagre de Deus aconteça na minha vida? Eu tenho pedido sinais a Deus, e graças a Ele estes sinais estão acontecendo.
Aleluia! Eu contei hoje pela manhã, você não esteve aqui, algo tremendo que aconteceu essa semana, que humanamente falando não tinha como eu imaginar, não tinha. E foi uma das semanas dificílimas em todos os sentidos, emocionalmente falando, fisicamente falando, espiritualmente. A gente estava num conflito. Deus, onde é que o Senhor está? Fala conosco, manda recado, fala comigo. Eu estava atento a qualquer coisa, sentado no meu gabinete. Se uma folha mexesse, eu já ia perguntar: é Deus falando? Não, é o ar-condicionado soprando sobre a folha. Antenado, procurando saber. Tem uma janela aberta, ela olhava para o céu, dizendo: Deus, aquela nuvem está dizendo alguma coisa? De repente, quando era criança, gostava de olhar para o céu, não é verdade? Para ver ficar cordeirinhos, desenhos. Eu ficava olhando assim. Uma das semanas difíceis, mas foi uma das semanas mais abençoadas. Glórias a Deus. Então, o que precisa ser tirado? Como é que você está nessa harmonia de corpo ao espírito? Não se deixe dominar por forças estranhas. Nós saímos do Rio ontem, sexta-feira à noite, estávamos na casa do bispo Jorcelino, fomos visitá-lo com os filhos e tentando ler, fazer uma leitura do ambiente. Os filhos todos estavam lá conversando, e a gente percebia que aparentemente havia uma certa paz, mas o mundo lá dentro, quando as portas se fecham, quando a pessoa se coloca sozinha e entra no quarto, tem detalhes por todos os lados que falam da pessoa ausente. O tapete que você pisa. Quando eu saí do elevador, pisei num tapete, eu disse: isso aqui é um arraiolo. Aí Raquel disse: não, esse é um outro nome aí. Você entra na sala, imagina como estava a emoção dele naquele momento. Mas é nesta hora que nós temos que nos ajustar. Se Deus está conosco, como esteve com Josué, não há portas que vão permanecer fechadas. Jericó estava completamente fechado, completamente. Eu não sei se Josué entrou em Jericó ou fez aquela marcha sem sandálias. Não sei se foi, porque o anjo diz: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. O lugar onde ele estava era o lugar onde eles iam rodear a cidade. Eu não sei se ele fez isso. Se o fez, não há registro na Bíblia de que ele tenha machucado os pés, que ele tenha tido calos, nada disso. O fato é que o milagre aconteceu. E a verdade é que o seu milagre pode acontecer também quando você afina o seu espírito com o Espírito de Deus. Nós não somos o que nós gostaríamos de ser. Estou relendo um livro, comecei ontem, porque tudo que vale agora a respeito do Espírito Santo eu estou lendo. Um livro que conta a biografia de Kathryn Kuhlman, uma das evangelistas mais expoentes do século passado, século XX. Uma mulher extraordinária. Eu tive o privilégio de sentar durante 8 horas numa arquibancada para assisti-la numa das cidades lá nos Estados Unidos. Uma mulher que entrava na plataforma com um vestido muito grande, com abas grandes, feito um anjo, levantava as mãos, as pessoas começavam a chorar, o Espírito Santo caía, era uma coisa impressionante.
Mas a vida dessa mulher foi uma loucura. Aí eu pergunto, Deus, eu que sou santo, eu que não penso bobagem, eu que sou uma pessoa tão especial, eu levanto a minha mão, não acontece nada assim. A gente muitas vezes mede isso como se fossem os nossos méritos. Não. Deus olhou para aquela menina com 9 anos de idade, fez dela uma das maiores evangelistas que o mundo conheceu. Deus olha para você quando Ele sonda o seu espírito, quando Ele olha essa sua disposição de isso eu vou tirar, representando as nossas sandálias, pode ter certeza, Ele vai mandar você rodear o seu problema. Esse problema vai cair por terra em nome de Jesus. Nós vamos ministrar agora a unção. Nós vamos pedir a Deus que você seja restaurado, restaurada. E que o problema, que por maior que seja, talvez não seja físico, seja um problema emocional, seja um conflito de querer não fazer algo que você está fazendo, de querer não ir que você está indo, de querer não, enfim, em dizer não, você está dizendo sim. Não sei. Talvez seja um problema físico, talvez seja um problema de vontade, mas que haja essa harmonia entre nós, a nossa estrutura de corpo, alma e espírito, para que o milagre possa acontecer. Amém? Fique de pé conosco. Pai querido, nós vamos agora orar, ministrar. Nós vamos pedir, Pai, em nome de Jesus, que essas muralhas caiam por terra. Caiam por terra. Que o mesmo milagre, o sentido do milagre que aconteceu com Jericó, que humanamente não havia naquele tempo armas capazes de derrubar aquelas muralhas. Não existiam canhões, não existiam essas armas poderosas, nada, explosivos. Caíram quando o teu povo, em obediência às palavras do comandante do exército de Deus, tirou o que precisava ser tirado. Que nessa noite, nestes minutos que nos restam, o Senhor possa agir e fazer esse milagre em nome de Jesus. Quero convidar o diácono Carlos e a diaconisa Márcia que venham nos ajudar. Quando você chegar aqui, traga a sua Jericó, que representa o impedimento à entrada numa nova terra, que representa a entrada numa nova vida. Necessariamente a unção não é oração, não são. Orar toca em você, que seja feito segundo o seu desejo, você volta ao seu lugar. Nós terminamos com uma oração coletiva. Se você pode, chegue aqui à frente agora para nós iniciarmos este nosso trabalho. Sobre a cidade, para ministrar sobre tua vida, sobre a tua casa, a bênção do Senhor. Santo Espírito, tua
para te adorar, Senhor. Para te adorar, glória a Deus. Eu orei por algumas pessoas, mas quero estender o que eu creio uma profecia para todos vocês. Josué rodeou a cidade com o seu povo e com a arca à sua frente durante 7 dias. Eu estaria pedindo a Deus que
que nestes próximos 7 dias um milagre aconteça na sua vida. Amém. Independentemente da sua força, independentemente dos seus recursos, o que estava à frente não era Josué armado. Quem estava à frente eram os sacerdotes com a arca da presença do Senhor. E muros resistentes, que jamais alguém conseguiu entrar na cidade sem permissão, caíram. Não ficou pedra sobre pedra. Que nos próximos 7 dias você traga à memória aquilo que você pediu a Deus nesta noite. Porque se nós nos submetermos à vontade de Deus, nada e ninguém vai conseguir manter de pé este desafio que nos desafia, esses impedimentos que nos bloqueiam, essas dificuldades que nos atemorizam. Nada e ninguém. Eu tenho certeza de que há de acontecer assim. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite bem simples, mas cheia de graça e de unção do Espírito Santo. Nós vamos sair daqui numa contagem regressiva. Nós vamos caminhar rumo ao nosso milagre. Os olhos ainda não viram, os ouvidos ainda não ouviram, mas há de acontecer para o louvor do teu nome. Alecabaxirianda. Faz isto possível, Pai. Faz isto possível. Que a tua igreja receba esta palavra como palavra de Deus, palavra de fé, palavras proféticas. A nossa Jericó não vai nos impedir de entrar e de tomar posse daquilo que é nosso, como Canaã era promessa de Deus para o povo. Nós abençoamos a todos nesta noite e nós nos despedimos na tua paz e na alegria que o Senhor colocou no nosso coração. Muito obrigado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você tenha uma boa noite, uma boa semana. Até quarta-feira com mais oração e ministração da palavra de Deus. E que o Senhor abençoe a todos rica e abundantemente, inclusive os amigos que vão assistir a este vídeo. Você seja abençoado em nome de Jesus, e da mesma forma que a sua Jericó caia para a honra, glória e louvor no nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus é fiel.